Então, uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui essa noite com vocês para compartilhar um pouco dos nossos estudos, em torno do Evangelho e trazendo hoje a luz da psicologia espírita, que a benfeitora Joana nos traz. A nossa temática de hoje é fragmentações morais e ela aborda essa temática no livro Em Busca da Verdade, onde ela vai fazer uma reflexão da visão psicológica da parábola do filho pródigo. Mas é interessante que antes da gente começar a falar da parábola propriamente, a gente relembre alguns conceitos que ela traz da teoria junguiana, da psicologia analítica, que tem alguns conceitos, mas nós vamos pegar os principais para o nosso estudo de hoje, para que a gente entenda o que ela vai falar quando ela faz essa reflexão da parábola. E o primeiro conceito que a gente vai abordar é o de consciência, que é um conceito familiar a todos nós espíritos, porque nós sabemos que nós somos criados lá a princípio inteligente, viemos passando de reino a reino, mineral, vegetal, animal, e chegamos no reino nominal. Quando chegamos no reino nominal, ganhamos essa característica, esse atributo de consciência. E a consciência, justamente, ela vai dar início a esse processo de individuação, onde nós vamos começar a perceber que nós somos um ser diferente de Deus, diferente do nosso irmão. E o ego, que é um outro conceito importante para hoje, ele é tido na teoria junguiana como o centro da consciência. Ele é o vigia, ele tem uma função de vigia da psique. Então o ego é o que faz a gente ter a noção de identidade, por exemplo. Quando você chega para alguém e pergunta quem é você, aí a pessoa vai dizer, meu nome é fulano, eu nasci tal dia, sou filha de fulano e de cicrano, eu tenho essas características físicas, eu gosto disso, não gosto daquilo. Tudo isso faz parte do nosso ego, da nossa consciência, desse centro de consciência que nos dá essa característica de identidade. Mais além, nós vamos ter o conceito de persona, que a persona, o Jung foi buscar esse conceito lá no início do teatro, onde os gregos, por exemplo, usavam aquelas máscaras de teatro, a máscara sorrindo, a máscara chorando, para representar os sentimentos dos seus personagens. E aí, então, desse conceito de máscara, ele cria o conceito de persona, que é o radical de personalidade. Então, nós, quando, por exemplo, adentramos a casa espírita, nós temos uma tendência a criar uma máscara de bons moços, de bons espíritas, de bons cristãos. Aqui na casa espírita, ninguém briga, ninguém se intriga, todo mundo se ama, todo mundo faz caridade, todo mundo é boa gente. Então, essa é uma máscara que nós temos a tendência de colocar quando estamos aqui. É diferente de quando nós nos comportamos no nosso ambiente de trabalho. É diferente de como a gente se comporta na nossa casa. É diferente de como a gente se comporta no nosso grupo de amigos. Então, Jung diz que a gente tem uma tendência de criar máscaras, a depender do grupo social que eu me encaixo. E a Joana, ela uma vez disse ao Divaldo que se ele quisesse ter uma régua de moralidade, ele pensasse se aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está falando, aquele comportamento dele, que ele tem na sua intimidade, se ele poderia ter em público. Então, usualmente, geralmente, existem coisas que a gente faz com as pessoas mais íntimas, que a gente fala, que a gente diz, formas de se comportar, formas de ser, de agir, às vezes de uma forma mais agressiva, de uma forma mais egoísta, que a gente não traz aqui para a casa espírita, porque aqui é todo mundo espírita evoluído, Aqui é Cristo para cima. Então a gente não traz esse comportamento da nossa intimidade para cá. Então isso é uma máscara que a gente veste, que é o que Jung chama de persona. Um outro conceito importante para a gente é o de sombra. A sombra é o oposto da persona. A persona é aquilo que eu quero que as pessoas vejam, é o que eu aparento ser. A sombra é o que eu varro para debaixo do tapete. E muitas vezes na minha sombra eu vou ter coisas que eu nem tenho consciência que estão ali, que são traumas, são inseguranças, são medos que eu trago de experiências que eu tive nesta vida ou em outras vidas. E eu trago esses traumas comigo, e deixo lá guardadinho na sombra. Quando a gente diz precisamos jogar luz na nossa consciência, precisamos jogar luz justamente nessa sombra. Quando a gente fala do processo de auto-iluminação, é para justamente iluminar tudo que está obscurecido, para que tudo venha à tona e aquilo que é ruim, aquilo que está influenciando muitas vezes o nosso comportamento e a gente nem sabe,
aquilo seja sanado, seja transformado. E por fim, a gente tem o conceito de self, né? O self, no entendimento do Jung, ele é como se ele fosse o organizador da personalidade, só que para nós ele é o espírito, né? Então o self é o nosso grande inconsciente, né? É esse grande espírito que traz acumulado nele todas as nossas experiências desta e de outras vidas. Então tem muita coisa que está lá, a maioria das coisas sobre a gente que a gente não sabe. Eu uso muito o exemplo que Stefano deu uma vez, né? Como se o ego fosse a tomadazinha aqui da sala e ele pensa que ele é a sala toda, mas na verdade ele é só aquela tomada ali. O resto da sala toda que a gente não conhece é esse self. E então a Joana vai propriamente falar da narração das parábolas de Jesus. Ela vai dizer que justamente a metodologia, a didática da narrativa de parábolas era uma forma de Jesus despertar esse self, despertar esse espírito. Porque onde é que a gente vai encontrar a parábola do filho pródigo? No contexto de pessoas extremamente ignorantes espiritualmente e que estavam muito ligadas às aparências exteriores. Ele narra essa parábola junto com outras duas que a Joana vai dizer que é as 3 parábolas dos perdidos, que é a do filho pródigo, a das 100 ovelhas, né, e a da mulher que perdeu um dracma. Ela chama a parábola dos 3 perdidos. E ele vai narrar essas parábolas em conjunto para dar resposta aos fariseus que estavam ali justamente querendo, né, como sempre, colocar ele numa boca de sinuca. Só que o que acontece? Aqueles fariseus, eles eram pessoas religiosas, representantes da religião judaica naquela época, mas que viviam de práticas exteriores, viviam de aparência. Eles não se importavam muito com essa questão da alma, do espírito, esse conceito de espiritualidade, nem se tinha noção direito do que era isso. E Jesus usava essas parábolas, essa didática de simbolismo, para despertar esse espírito que estava adormecido dentro deles, essa essência divina. É como se ele instalasse o dedo e dissesse assim: ei, acorde, você não é só isso que você está vendo. A vida não é só isso que você pode tocar, tem muita coisa para além disso, né? Tanto como você, como a vida. Existem coisas muito mais importantes e grandiosas. Então a Joana disse que quando ele narrava as parábolas, era isso que ele fazia. A do filho pródigo a gente vai achar no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 32. E ela diz que essa parábola especificamente trata-se de uma parábola que expressa essa fragmentação da psique quando da inversão dos valores morais, né? Que vai falar justamente desse ego que a gente falou, que ele pensa que ele domina tudo, né? E que está sempre em conflito com esse self, que é o inconsciente. Quando a gente fala de autoconhecimento, qual é o objetivo do autoconhecimento? Qual é o objetivo do processo de auto-iluminação para atingir a plenitude? É justamente fazer com que ego e self se equilibrem, se alinhem, funcionem da mesma forma. Então, o espírito que atingiu a plenitude, como Jesus, por exemplo, é um espírito que tem esse eixo perfeitamente, né, alinhado. E aí então ela vai narrar a parábola, né? E aí eu vou ler rapidamente só para a gente relembrar essa parábola, que tem alguns símbolos aqui muito importantes. E ela diz assim: um homem tinha 2 filhos, narrou Jesus. Disse o mais moço a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para um país longínquo. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para seus campos guardar porcos. Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém las dava. Caindo, porém, se disse: quantos jornaleiros de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e ele teve compaixão dele, correndo o abraçou e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos:
Trazei-me depressa a melhor roupa e vestia, e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também um novilho cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho era morto e reviveu, estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: eu há tantos anos que te sigo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho que gasta os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então essa é a parábola do filho pródigo que a gente conhece de longa data. E aí, inicialmente, quais são as percepções que a gente costuma ter dessa narrativa? Eu falo particularmente o que eu pensava antes de conhecer essa visão que a Joana vai nos apresentar. A gente faz muitos julgamentos dessa situação. Primeiramente, a gente julga o filho, que decide pedir a herança e se apartar e fugir de casa. A gente, mais que filho ousado, mal criado. A gente julga o pai que dá a herança, que cede o pedido do filho. A gente diz também, mimou o filho, está aí, o que é que deu. Quando o filho está lá longe, já de casa, já cuidando dos corpos, já na miséria total, a gente costuma pensar assim, bem feito, Bem feito. Quem mandou sair de casa? Quem mandou abandonar o pai? Quem mandou abandonar a família? Quem mandou gastar tudo? Bem feito que esteja nessa situação. Quando ele se levanta e decide voltar, o que a gente costuma pensar? Mas que atrevimento, Que disparate. Pega a herança do pai, gasta tudo, e quando não tem mais nada, decide voltar para a casa do pai. E ainda julga o pai que recebe ele de volta, mas também é o pai frouxo. Você eu botava do castigo, mandava trabalhar, para ganhar um salário igual aos outros. São muitos os julgamentos que a gente tece. E a gente ainda costuma dar razão ao irmão mais velho, que depois se indigna, Como é que eu fiquei aqui trabalhando com meu pai, fazendo tudo, e ele nunca me deu nem um cabrito para eu comer com meus amigos. Aí meu irmão vai, gasta tudo, volta e ele manda fazer uma festa. Aí ele fica revoltado. E às vezes a gente se identifica com um ou com outro filho. Ou com mais moço, que quer fugir, que quer ganhar o mundo, quer ter a sua independência, ligado ali à matéria ainda. Ou como mais velho, que julga o seu irmão, que aponta, que fica ali ressentido porque o pai tinha uma preferência ou outra. Então essas são as nossas percepções iniciais. E de início a gente pode perceber alguns transtornos psicológicos que vão se apresentar nessa parábola. A gente percebe a promiscuidade, a perversão do filho mais moço, que pega tudo para gastar com festas, com farras. A gente percebe a ira e o ressentimento no irmão mais velho. A gente percebe a ira e o ressentimento no irmão mais velho. A gente percebe também o ciúme, a inveja, quando ele vai alegar ao pai que nunca recebeu nenhum cabrito. E a culpa e o desencanto são alguns dos transtornos para início de conversa. E o pai, ele tem uma função muito terapêutica, nesse sentido. Ele vai ter aí a função de promover esse reencontro dos irmãos, de acolher os dois filhos, acolher aquele que volta, acolher aquele que está ressentido e não quer entrar dentro de casa. Então ele vai ser aí a manifestação desse terapeuta, pelo amor, pela misericórdia. Então ele vai ser aí a manifestação do saúde e do bem-estar integral, da saúde integral, do bem-estar integral. O pai é a representação disso. E como nós conversamos lá atrás, a sombra, ela guarda muitas coisas que a gente nem sabe que estão na gente e que muitas vezes comandam a gente de forma automática.
Então, muitos impulsos, muitos instintos que faz a gente tomar certas atitudes equivocadas, têm sua origem lá nessa sombra, né? Então, ela é quem vai fazer certa influência sobre o ego e promover essa fragmentação da psique. Então, este filho mais moço, certamente, ele já guardava dentro de si esses desejos, esses anseios, né? E em um dado momento ele toma coragem, ele se mostra impulsivo, instintivo, né? E toma coragem de chegar para o pai e pedir a sua parte da herança. E a Joana diz que essa atitude de chegar para o pai e pedir a sua parte da herança manifestava um desejo inconsciente pela morte do pai. Porque a morte do pai seria um mecanismo natural, né, para ele receber a sua parte da herança. Então, se ele chega e pede a antecipação da herança, é como se ele dissesse: eu não tenho paciência de esperar você morrer, então me dê a minha parte, que eu preciso gastar, aproveitar a vida enquanto eu sou jovem. Ela mostra que aí já existe um desejo inconsciente desse filho. Então, ele como a representação desse ego já pervertido, já impulsivo, já afeito, né, aos bens materiais, já afeito à materialidade, aos prazeres da carne, aquilo que o mundo poderia oferecer-lhe, né, materialmente. Um filho ingrato. E ele é essa representação do nosso lado impulsivo, do nosso lado ainda ligado à animalidade. E quantas vezes nós tomamos decisões pela matéria, por conta da matéria, por apego à matéria, né? Quantas vezes nos sucumbimos a esses impulsos e tomamos essas decisões, muitas vezes, única e exclusivamente por conta da matéria. E a Joana diz que a casa, né, era a representação do lugar de segurança emocional, de harmonia. Quem estava dentro da casa estava em harmonia, quem estava fora da casa estava fora dessa harmonia. Então, quando esse filho toma a decisão de sair da casa, ele rompe com essa harmonia, ele rompe com essa sintonia. É nesse momento que se fragmenta a nossa psique, né? Dentro da casa, quem estava? O pai, que era a representação do self, né? Do espírito, em consonância com as leis divinas, né? Aquele espírito que tinha o DNA divino em si, de amor, de misericórdia. Então, quando esse filho rompe com esse pai e sai da casa, é a representação justamente desse ego egoísta que rompe com a espiritualidade, com a origem espiritual, e sai dessa harmonia em busca dos prazeres materiais. E aí, então, ele viaja para um país longínquo. E a Joana vai dizer que essa viagem para um país longínquo é uma inquietação que esse filho tem, que nós temos essa inquietação de buscar algo mais. A gente dificilmente se conforma que a vida seja só assim, seja só essa caixinha. A gente está sempre saindo buscando algo mais. Só que o que foi que esse filho fez? Ele foi buscar fora, ele foi buscar nas coisas externas, sem nenhuma responsabilidade sobre si, nem sobre aquela herança que ele tinha pego. E aí ela diz que aí também essa ida para um país longínquo representava ali o querer romper com as raízes, com as suas origens. Ele estava rompendo com o pai, que era o genitor, então ele estava ali rompendo com a sua raiz, ele estava rompendo com a sua origem, ele estava rompendo com a sua família, ele estava desestruturando aquela família. Então, muitas vezes nós rompemos com essa nossa origem espiritual e saímos em busca, né, dessa felicidade nas coisas materiais, nas coisas passageiras, né, efêmeras. E ela diz que sempre se fará imperioso o retorno às origens para realizar o autoencontro. Então é sempre fundamental que a gente volte para as nossas bases para conhecer quem nós verdadeiramente somos, porque tudo que está na nossa psique foi formado na nossa origem, na nossa raiz, seja a origem familiar como a origem espiritual. Então tudo que nós somos hoje, temos a influência da criação que tivemos nessa vida e temos a influência das outras vidas. Então, para saber quem nós somos, a gente precisa fazer esse caminho, né, de volta à origem. E aí, então, o que acontece? Quando esse filho está lá nesse país longínquo, né, todo maltrapilho, foi cuidar dos porcos, e o cuidado dos porcos é uma coisa muito simbólica para os judeus, e Jesus sabia disso, porque para os judeus, você cuidar do porco é a coisa mais indigna que existia.
né? E ele não era digno nem de comer a lavagem dos corpos. Então imagine que situação de indignidade ele chegou. Estava no fundo do poço, ele estava abaixo do fundo do poço, ele estava no subsolo do poço. Ele estava assim na extrema miséria. E a parábola, Jesus vai descrever isso com a sua roupa toda rasgada, com as suas sandálias desgastadas, né? Provavelmente sem nenhuma higiene, né? Passando fome, passando sede, passando necessidade extrema. E essa situação é a situação que muitos nós já nos encontramos diversas vezes, como consequência das escolhas equivocadas que a gente tomou nas nossas vidas. Muitas vezes a gente se encontrou nessa situação, né? Desgastados, indignos, né? Extremamente assim mesmo, na lama, como se diz a parábola, literalmente na lama. E quando ele se encontra naquela situação extrema, o que ele pensa? O que ele para e reflete? Ele observa tudo aquilo e ele pensa, ele tem um insight. Ele diz, ah, mas os servos do meu pai têm de comer do bom e do melhor e eu estou aqui sofrendo, passando necessidade, passando fome. O nosso ego, né, como consequência dessas impulsividades, dessas escolhas erradas, muitas vezes ele chega a uma situação extrema, né, de distanciamento da divindade, de distanciamento da espiritualidade, uma situação extrema de imersão na materialidade, que ele passa a sentir necessidade emocional. Ele passa a sentir falta de sustentação, e não é sustentação física, é sustentação emocional, psicológica. Então ali naquele filho estava a representação desse ego que passava essa necessidade. E é nesse momento que a gente lembra dessa sintonia espiritual, que a gente lembra da nossa origem, que vem esse insight, passa a nossa vida na nossa frente, e a gente lembra, não, eu não sou isso que está aqui. Eu não sou essa miséria que eu me tornei. Eu não sou essa pessoa indigna, suja. E aí ele cai em si. E nesse momento que ele cai em si, é o momento que acontece o despertar. Então, em algum momento aí das nossas jornadas, a gente passou por essa situação. Caímos em nós mesmos e passamos por esse processo de despertar o nosso espírito para a busca de algo maior. E quando a gente está nessa situação extrema, a gente tem três possibilidades, né, de posturas e de atitudes diferentes. A primeira possibilidade é a vitimização. Você fica se auto-vitimizando, você fica ali se martirizando, dizendo, ah, eu sou coitadinho, eu sou incapaz, eu sou um pobre sofredor, eu estou sofrendo isso aqui, eu estou passando por isso aqui, que eu sou a vítima do mundo. Quando você está naquela situação bem difícil, muitas vezes acontece isso com a gente quando a gente está numa situação de remorso. Você fica ali moendo, ai, coitadinho de mim, vítima do mundo, e fica ali só moendo aquele sentimento. Essa situação nos paralisa, porque se eu acredito que eu sou a vítima, né, se aquele filho acreditasse que ele era vítima, então ele não ia sair dali, ele nunca ia tomar a iniciativa de se levantar, porque se eu sou a vítima, eu tenho que esperar que alguém venha me salvar, né? E agora, quem poderá me defender? Então eu não faço nada por mim. A segunda possibilidade de postura que a gente pode adotar é a de terceirizar a responsabilidade das coisas que nos acontecem. No caso da parábola, esse filho poderia ter dito, mas por que o pai me deu a herança se ele sabia que eu ia sofrer? Por que ele deixou eu sair de casa se ele sabia que eu ia gastar tudo e ia passar fome? A culpa é dele, a culpa é do pai que me botou nessa situação. E nós fazemos isso muitas vezes de forma muito ingrata até com Deus. Dizer, a culpa disso que está me acontecendo é de Deus. A culpa disso que está me acontecendo é dos espíritos superiores que não me ajudam. A culpa é do obsessor. E tudo isso aqui que está me acontecendo é o obsessor que está botando na minha vida. E tudo isso, né, são formas da gente terceirizar essa responsabilidade. Quando nos encontramos nessa situação de extremo sofrimento, de extrema necessidade emocional. A gente quer culpar a Deus, quer culpar os espíritos, quer culpar o vizinho, quer culpar os pais, quer culpar os filhos. Qualquer pessoa é responsável, menos você. E aí, quando você se encontra nessa situação, você também fica paralisado, você não faz nada, porque se a culpa é do outro, o outro é quem tem que resolver. Se Deus que me botou nessa condição, então Ele é quem tem que vir fazer o milagre e me salvar. Eu não posso fazer nada por mim.
E a terceira atitude que a gente pode tomar, que foi a que o filho pródigo tomou, é que quando ele caiu em si, ele deu-se conta do que ele tinha feito, ele deu-se conta que ele estava ali por escolha dele, que aquilo era consequência da escolha dele. Então o que foi que ele fez? Ele se levantou, fez o caminho de volta para a casa do pai. Ele assumiu a responsabilidade e entendeu que ele poderia voltar para a casa do pai e ser bem recebido lá. Essa é a força proativa do arrependimento. Quando nós nos arrependemos de algo que a gente faz, quando a gente entende a nossa parcela de responsabilidade naquilo, aí a gente tem força, tem coragem de se levantar e de reparar tudo aquilo que a gente fez. De pedir perdão, de perdoar. E eu fico imaginando o caminho de volta dele, né? O caminho de volta dele, em que ele teve que passar por todos aqueles lugares novamente. Que tinha todas aquelas pessoas que tinham festejado com ele, todas aquelas mulheres que tinham se divertido à custa dele, todos aqueles amigos que estavam perto dele quando ele tinha condições, e ele teve que revisitar todas essas paisagens no processo de reparar o que ele fez, de se arrepender e pedir perdão ao pai. E eu fico pensando como isso foi doloroso para ele. É nesse processo de autoconhecimento, é quando a gente precisa sanar algumas feridas, fechar algumas feridas, rever algumas feridas que a gente tem emocionalmente, que a gente tem psicologicamente. A gente precisa olhar de novo para aqueles lugares. E com certeza ele olhou de uma forma totalmente diferente. Ele teve um entendimento totalmente diferente. E a Joana vai dizer que o arrependimento é bálsamo para a culpa. O ego presunçoso, então, desperta lentamente da sombra para o estado luminoso. O arrependimento é bálsamo para a culpa. Você tira o peso da culpa, você se arrepende, mas você tem uma possibilidade de mudar aquela situação. E ele agora faz o caminho totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente. Por quê? Porque ele agora tinha um objetivo. E o objetivo dele era voltar para a harmonia com o seu pai. E aí quando ele chega lá na casa do pai, né, essa atitude do pai que nos surpreende. Mas aquele filho ingrato que pegou aquela herança e gastou tudo, agora retorna maltratido. E a Joana vai colocar uma simbologia muito bonita no que o pai faz com ele. O que ele faz quando o filho retorna? Ele o abraça, ele o beija, né? Primeiro que ele nem espera o filho chegar em casa. Ele vê ele de longe e já sai correndo para o encontro. E abraça e beija aquele filho. E não espera nem o filho terminar de dizer o que ele tinha ensaiado para dizer. Já manda chamar os servos, traga a roupa, traga anel, traga a sandália, mata o novilho e faça uma festa. Olha que coisa bonita que Jesus está nos dizendo nessa parábola. Ele está falando do imenso júbilo de Deus quando nós decidimos voltar para a harmonia com Deus. É grandiosa a festa que o nosso Pai faz quando nós fazemos a escolha de voltar para a harmonia com Ele. E aí, a Joana vai dizer que essa roupa, né, que o pai manda trazer para o filho é um símbolo de identidade. Você não dá roupa a quem você não tem intimidade. Para você dar roupa de presente a alguém, você precisa saber o tamanho que a pessoa usa, o estilo que a pessoa veste, o que é que ela gosta. Você tem que conhecer aquela pessoa para saber. E aí, então, a roupa como sinal de identidade. Ele chega maltrapilho com a roupa rasgada, porque ele chegou a uma situação emocional tão extrema que ele não tinha mais nem identidade, ele não sabia mais nem quem ele era. Ele tinha rompido com as origens, com a família, e a Joana disse que quando a gente desestrutura a família, a gente se desnorteia. Então ele não tinha mais identidade, ele não tinha mais origem, ele não tinha mais base. E quando o pai o vê daquele jeito, a primeira coisa que ele faz, traga a roupa e viste. Ou seja, devolve a identidade. Ele veio pensando nem mais em ser filho, ele veio pensando em ficar ali como servo, porque os servos já estavam bem servidos na casa do pai dele. E o pai dele reata aquela relação filial. Porque o pai nunca ficou sem filho. O filho foi quem se viu sem o pai, por conta da atitude que ele tinha tomado. E depois de pedir a roupa, ele pede que traga um anel.
O anel, né, como símbolo da boda, do casamento, símbolo dessa aliança com Deus, de quando a gente reata a nossa aliança com Deus. Que Jesus veio renovar essa aliança, veio nos falar dessa aliança. E aqui também a gente vê no livro, na discussão da Joana, que ela fala que quando ele chegou assim maltrapilho, sem a roupa desgastada, as sandálias desgastadas, e ele, né, como a gente pode ver na imagem, ele está genufletido diante do Pai, ele se ajoelha diante do Pai, se colocando totalmente à disposição de recomeçar. Ela faz uma comparação de quando se volta para o ventre da mãe para renascer. Ela faz uma comparação da reencarnação, de que ela coloca que a reencarnação como um ato de misericórdia de Deus. Quantas vezes as decisões que a gente toma nas nossas vidas já nos fez voltar maltrapilhos para o mundo espiritual? E Deus, como esse Pai misericordioso, nos acolheu, nos devolveu a nossa identidade de filho, a nossa base, refez essa aliança e nos permitiu entrar novamente no ventre para renascer e começar tudo de novo. Então, quando ele acolhe esse filho genufletido na sua frente, ele permite e ele aceita que aquele filho entre na sua casa para recomeçar o seu caminho. E esse anel, então, como esse sinal de vínculo. E depois ela vai falar que as sandálias eram sinal da base. Era como se o pai vai colocasse a base sobre os seus pés. Aquelas origens, aquelas raízes que ele rompeu. Né? Quando você não tem bases, quando você não tem nada para se colocar em cima, você não tem responsabilidade nenhuma com a vida. Quando você rompe com as bases de noção familiar, das primeiras noções de afeto que você recebeu, você não tem responsabilidade nenhuma. Então ele estava devolvendo essa base para esse filho com sandálias novas. E ainda fala-se numa outra versão do texto que ele coloca um manto sobre o filho. E esse manto que ele coloca sobre o filho é como se ele desse uma cobertura emocional para aquele filho. Ele reestruturasse esse lado emocional. E aí depois que o pai faz isso, manda matar um novilho, que é justamente essa celebração, esse banquete, esse júbilo. E aí eu lembro de uma palestra que eu assisti do irmão João Maria, que ele falava do festim de bodas, e que ele dizia que aquele banquete do festim de bodas era um sinônimo de trabalho, porque a gente cresce trabalhando, a gente constrói, a gente edifica trabalhando, seja aqui, seja no mundo espiritual, a gente vê que o trabalho é incessante, como também o trabalho de si mesmo é incessante. Então é como se aquela festa fosse um sinônimo de trabalho, ele agora vai recomeçar o seu trabalho. Então tinha essas duas vertentes, né? Sinônimo de trabalho e sinônimo de júbilo. E aí a gente se volta agora para a figura do filho mais velho, que se revolta, se indigna, e que a gente às vezes dava razão a ele. Mas tanto Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no texto Filho e Censor, como a Joana, nessa versão, vão desvelar quem é este filho mais velho da parábola do filho pródigo, que é o nosso ego, quando ressentido, quando ciumento, quando invejoso, quando carente efetivamente. Ele era criança ferida, ele estava carente de reconhecimento. Ele se sente quando seu irmão volta, porque ele nunca recebeu aquela festa e ele ficou ali trabalhando. E a Joana nos faz ver este irmão mais velho ainda mais a fundo. Ela diz que o irmão mais novo incomodava tanto ele porque era um espelho dele. Ele queria a mesma coisa que o irmão mais novo, mas ele não teve coragem de fazer. Ele usou uma estratégia diferente. E nesse momento que ele chega para o pai e toma conta de por que o pai nunca deu um cabrito a ele, ele mostra que ele não amava o pai. Ele estava ali esperando um reconhecimento. O irmão dele pediu herança e foi gastar. Ele disse, eu vou ficar aqui cuidando das coisas, quando o pai morrer, a herança vai ser minha, tudo isso aqui vai ser meu. Ele queria a mesma coisa. Ele também não amava o pai. E se ele não amava o pai, ele não se amava. Porque o outro é um espelho de quem eu sou. E ele via aquele irmão dele como um competidor. E aí, por isso ele ficou tão sentido quando ele voltou, porque é como se o competidor tivesse voltado. E ele que ficou ali trabalhando, inclusive ela vai colocar a lavoura como um símbolo dos sentimentos. Então é como se ele estivesse ali trabalhando na lavoura dos sentimentos, ressentindo
revisitando aqueles sentimentos de inveja, de ciúme. E aí ele está em profunda desarmonia, se mostra ele também fora dessa harmonia. Por isso que ele, todo momento da parábola, está fora da casa, porque ele está fora da harmonia. E a Joana vai dizer que o ciúme é uma terrível chaga do ego que expele purulência emocional. Purulência é um termo que a gente usa na saúde quando você vai falar de uma coisa que está infeccionada, uma ferida que está infeccionada, a gente diz que está purulenta. Então, o ciúme é uma infecção emocional muito grave. E que nesse irmão fez ele também conscientemente desejar a morte de seu pai. E não gostar de seu irmão. E aí ela disse, falando desse filho mais velho, interiormente, nesses seus muitos conflitos, ele também não amava a si mesmo, transferindo essa emoção em forma de suspeita para o pai e os demais, razão porque desejava atrair os amigos e comprá-los, por razão porque ele queria também ter essa festa, essa celebração, porque ele queria ser aprovado pelas pessoas. Esse irmão, na história, ele é a figura da persona que a gente falou, da máscara. Ele vestia a máscara de bom moço, o bom filho que ficou em casa cuidando do pai, mas era uma máscara, não era quem ele realmente era. Nesse final da parábola ele mostra quem ele realmente era, qual era a sua intenção. E aí então, o que acontece? Nesse momento que ele percebe o seu filho fora, seu filho relutando em entrar, o pai percebe, ele vê que aquele filho também estava morto. Ele vê que aquele filho também estava fora da sintonia. E a Joana vai dizer, o pai deu-se conta de que o outro filho mais velho também estava morto porque resumava amargura. Encontrava-se perdido porque não participava da sua e da alegria de todos que encontraram seu irmão. Então o pai percebeu que aquele filho também estava fora de sintonia. E qual é a atitude dele, como pai misericordioso? Saiu da casa para resgatar aquele filho de volta. E a Joana, a parábola encerra ali com esse diálogo do pai com o filho mais velho. E a Joana, ela faz uma fanfic. Que a fanfic é quando você cria a continuação de uma história que já terminou. E essa fanfic é justamente ela dizendo o seguinte, deixa eu achar aqui. Ela dá esse possível desfecho para a história. Ela diz assim: a parábola poderia ser concluída elucidando que o pai derrotado levou o filho ressentido, que era o irmão mais velho, para dentro de casa, uma viagem interna ao encontro do céu, e o aproximou do irmão arrependido. Assim sendo, olharam-se por largo e silencioso tempo de reflexão, superando distâncias emocionais, culminando em demorado abraço de integração dos dois eus no self coletivo, rico de valores e sentimentos morais, entre as lágrimas que limparam as mazelas, as heranças lamentáveis do ego soberbo e primário. Então a Joana imaginou que aquela parábola não terminou quando esse pai saiu de casa para falar com aquele filho ressentido. O pai amoroso que era, pegou os dois filhos que se encontravam mortos, os dois egos que se encontravam egoístas, ingratos, impulsivos, que ela vai dizer que a parábola podia ser parábola do pai misericordioso ou parábola dos dois filhos ingratos. E ele pega esses dois filhos ingratos e traz eles de volta, resgata-os de volta à harmonia da casa. E é como uma galinha que bota os pintinhos debaixo da asa. Esse pai amoroso colocou os seus dois filhos debaixo da asa e promoveu esse reencontro terapêutico entre esses dois egos fragmentados. E eles se uniram com o pai em um único self. Essa é a representação do estado luminoso quando nós atingimos a plenitude. Essa também é o nosso objetivo quando nós nos reconciliarmos com Deus e, a exemplo de Jesus, pudermos falar que eu e o Pai somos um. Então, para Joana, essa parábola representaria esse processo psicoterapêutico do amadurecimento psicológico que acontece conosco quando nós trilhamos essa busca interior. E ela diz que é muito melhor para a gente realizar essa viagem para dentro, nos colocando à disposição de sermos encontrados por Deus,
do que continuarmos nessa incessante luta de buscar essa felicidade, buscar a Deus nas coisas exteriores. E lembre-se que isso era Jesus falando para os fariseus, sobre as práticas externas que eles tinham. Que isso não era o mais importante, a aparência não era mais importante, as práticas externas não eram mais importantes. O mais importante é atingir essa plenitude interior, é fazer essa viagem para dentro de si, é para revisitar todas essas feridas que fizeram a gente se tornar maltrapilho espiritualmente, emocionalmente, e nos reencontrarmos com esse Deus interno, que é o nosso ser. Nos reencontrando com esse Deus interno, a gente se reencontra com o nosso Deus exterior. E aí, então, para encerrar, eu trago essa citação da Joana, que ela disse que Jesus conhecia a psique humana em profundidade, os seus abismos, as suas heranças, os seus equívocos, as suas incertezas, os seus meandros. E porque identificava naqueles que o seguiam os tormentos que os infelicitavam, apresentou na parábola do filho pródigo o eficiente processo psicoterapêutico para as gerações do futuro, de forma que em todas as épocas porvindouras o amor e a compaixão, libertando dos traumas e dos ressentimentos, contribuíssem para a planificação interior dos indivíduos. Então aqui mais uma vez, qual é o foco da mensagem de Jesus? Amor. Amor e amor. E tanto que ele representou mais uma vez nessa tríade: amor ao outro, amor a mim mesmo, amor a Deus. Essa aliança perfeita é o que vai fazer a gente atingir essa plenitude. Então, muito obrigada por essa oportunidade de trazer essa reflexão hoje. Boa noite.